Fala galera, tudo bem? Bom, eu recebi uma dúvida aqui em outro vídeo sobre quais áreas que a gente consegue atuar como nutricionista de forma 100% online. E eu queria falar sobre isso com vocês porque, primeiro ponto, se você tá pensando em se formar em nutrição, abrir o Instagram e postar posts pronto do Canva, a gente sabe que por aí, por esse caminho pode dar muito errado. Então eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso, porque existem sim áreas dentro da nutrição que a gente consegue atuar de forma 100% online e que a gente não precisa depender exclusivamente da rede social, da produção de conteúdo ali para o Instagram para atrair pacientes. Primeiro ponto, a gente precisa entender qual é o nosso estilo de vida. Por que eu falo isso? Porque quando eu comecei na faculdade de nutrição, eu já falei por aqui que eu queria 100%, e no vídeo que me mandaram essa pergunta, realmente eu falo da faculdade de nutrição e explico que quando eu comecei eu queria 100% a nutrição clínica. Hoje, a gente sabe que a nutrição clínica, se destacar dentro da área da nutrição clínica e atender de forma 100% online, a gente não bate só com outros profissionais, com diversos outros profissionais que existem no mercado que estão nessas redes sociais. Mas também tem o fator inteligência artificial. E a inteligência artificial, na minha visão, veio sim para substituir muitos profissionais ruins dentro do mercado. Então, se você é um profissional que você não se destaca, que você não coloca o seu ponto de vista, a sua forma de entregar como um diferencial para um paciente, muito provavelmente você realmente está um pouco chateado com a área da nutrição. Mas antes da gente falar disso, eu vou falar de algumas áreas que a gente consegue atuar sim dentro da nutrição e que não precisa ser atendendo online. A primeira área que eu acho muito legal e que eu já atuei muito é com a rotulagem de alimentos. Eu me formei, eu fiz muito isso. Eu atuei dentro da rotulagem de alimentos de forma online, mas como que eu captava esses pacientes? Principalmente, gente, vendo os rótulos errados. Então, eu ia em mercado, via vários rótulos de forma equivocada, estudava sobre os rótulos. Para quem não sabe, né, a rotulagem nutricional de um produto, então toda a tabela nutricional, lista de ingredientes, alergênicos e até a FOP, né, que são aquelas lupinhas que tem na frente dos alimentos, é um nutricionista que faz aquilo. E aí, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu via muita coisa errada, muito rótulo errado no mercado. O que eu fazia? Eu pegava esses rótulos, tirava foto e chamava a empresa, porque sempre tem a empresa responsável, o produtor, o fabricante daquele alimento, e mandava e-mail para eles com orçamento para arrumar aquele rótulo, deixar dentro das conformidades exigidas ali pela lei, né? Então, eu fechei muito cliente assim, tá? É uma forma da gente fechar cliente. E você mostra o seu valor, você mostra o que você encontrou de errado, você mostra os riscos, né, de ter um alimento errado, riscos esses que tinha alguns alimentos que não tinha o risco alergênico dentro daquele alimento, mas você sabia que tinha algum tipo de alergênico por ter tal ingrediente. E aí você explica isso, mostra o seu valor e fala que você quer consertar, que você quer arrumar aquilo e dá o seu preço. E aí, depois disso, para agregar mais valor ao produto, a gente começa a fazer também a parte de marketing dentro da nutrição. Então, quando a gente vai desenvolver um rótulo, quando uma empresa vai desenvolver um rótulo, ela tem tanto a parte de design, que é a logo, né, da empresa, as cores da empresa, qual vai ser aquela marca da empresa, a identidade visual daquela empresa, mas também tem a parte nutricional, então a tabela nutricional, ou a tabela, os ingredientes, onde que eles vão ficar disponibilizados ali dentro daqueles rótulos, porque existe uma lei para isso, onde vai ficar a lupa de adição, porque existe uma lei para isso, qual o tamanho daquela lupa, qual a cor da tabela nutricional, tudo isso existem leis específicas para alimentos, e é um nutricionista que faz também. Quando você agrega essa parte de marketing, que eu digo que é a identidade visual da marca, que você consegue fazer isso, entregar isso, mais a identidade visual, a empresa em si, ela não precisa contratar duas empresas ou duas pessoas diferentes. Ela contrata uma empresa só que consegue entregar uma coisa de maior qualidade, porque não vai ser duas pessoas desconversando e cada um fazendo uma coisa dentro de um rótulo só. Uma pessoa faz e agrega muito mais valor ao conteúdo e ao preço também, né? Você consegue cobrar efetivamente mais caro. E tudo isso que eu tô falando, você não precisa necessariamente ter um Instagram, por exemplo, para você divulgar os seus produtos. Você pode fazer isso, seja com uma página no Google, seja realmente captando os clientes de forma como eu expliquei, mandando e-mail para eles, mandando WhatsApp para eles, indo atrás desses clientes, vendo os produtos que estão sendo lançados no mercado, mandando uma mensagem para eles, falando assim, a gente pode melhorar nisso, naquilo. Então é uma parte mais de bastidor, mas que eu acho muito interessante, eu acho muito legal e eu já atuei muito nessa parte também.
Outra forma da gente conseguir também é produzindo conteúdos para as marcas, então marcas de suplementos, de vitaminas, porque você como nutricionista, você agrega muito mais valor, porque você entende do que você está falando, você sabe que aquilo que você está falando é porque o cliente sabe que aquilo que você está falando é porque você estudou sobre isso. Você agrega muito mais valor ao seu conteúdo e ao conteúdo da marca também. Então, muitas marcas hoje em dia preferem fazer parceria com pessoas que minimamente entendem do assunto realmente para trazer um conteúdo de maior qualidade, de mais valor e que as pessoas sentem realmente confiança em comprar aquele produto. Então, é uma forma da gente conseguir também. É claro que dentro dessa forma a gente precisa estar mais exposta à rede social, à produção de conteúdo, mas ainda assim é uma forma da gente conseguir se destacar dentro desse mercado. Então, assim, existem diversas coisas que a gente consegue fazer. A gente não precisa estar fechado ali olhando somente para o CRN. A gente tem que abrir a nossa cabeça, entender o que está acontecendo, entender todas as mudanças do mercado. E eu digo que o ponto principal dentro da nutrição é você colocar o seu olhar, o seu ponto de vista, a sua forma de entender. É o diferencial, porque existem muitas coisas, existem muito mais dos mesmos. Hoje, se eu tô aqui com o computador, se eu peço para uma inteligência artificial montar uma dieta para mim, ele vai montar uma dieta para mim baseada exclusivamente em cálculos, mas ele não vai ter todo o olhar que uma pessoa tem e principalmente o olhar que você tem com o seu diferencial, com a sua forma de lidar a vida, com as suas experiências. A gente sabe que a nutrição ela não é só cálculo, ela envolve várias outras coisas, né? A comida em si, ela não é somente fonte de energia. Ela envolve várias outras questões comportamentais que você pode agregar isso passando a sua experiência para o seu paciente. Então, realmente, a nutrição, ela tem que ser uma área de olho aberto. A gente precisa entender tudo o que está acontecendo dentro da nutrição para a gente ir se aperfeiçoando cada vez mais. Pessoas que se formaram lá em 2010, 2015, que não estudam, elas realmente vão ficar para trás. Eu me formei em 2022, não existia inteligência artificial. Se eu realmente não me reinventar, se eu não estiver estudando, me aperfeiçoando, eu realmente fico para trás também. Então a gente precisa entender tudo o que está acontecendo no mercado, quais são as áreas que a gente consegue fazer. No vídeo que surgiu essa questão sobre as áreas EAD, eu explico também de como eu queria nutrição clínica, como eu amava a nutrição hospitalar, mas que aquilo não lidava, não se dava com o meu estilo de vida, com o estilo de vida que eu queria ter, com a liberdade de tempo que eu queria ter. E quando a gente traz a nossa profissão para a nossa realidade do dia a dia, a gente entende que não é o que eu amo, é o que eu consigo fazer com as condições que eu tenho. Então é muito importante a gente olhar para isso também, porque eu posso te falar que a melhor área do mundo é uma área X, que não é disponível para você, que às vezes está muito longe. Então a gente precisa ter um olhar muito aberto. Eu vou dar uma opinião do que eu vejo acontecendo, principalmente ali no TikTok. Não sei nem se pode falar aqui o nome dessa rede, tá? Mas que muita gente critica, tipo assim, quem adora clínica critica o One demais. Quem adora o One fala, ai, nunca que eu seria nutrição clínica. Gente, a nutrição é muito grande. Você consegue fazer muita coisa dentro da nutrição. Eu não fecho a minha cabeça para nenhuma área. Eu falo que a nutrição é linda porque você consegue gostar das duas áreas. Você consegue ter a sua liberdade de tempo atuando em uma rotulagem nutricional ou numa consultoria nutricional de alimentos, enquanto você gosta da clínica também, pode atuar na clínica também. Eu falo que é sempre uma junção, porque no fim do dia é sobre saúde, é sobre alimentação saudável, é sobre você trazer mais saúde para quem quer que seja o paciente. Seja um paciente que você esteja atendendo clínico, ou seja uma pessoa que está se alimentando dentro de um restaurante e que você vai levar mais qualidade de vida para aquela pessoa. Então todas as áreas elas se interligam em um prol maior, que é a saúde. E é isso que é o mais legal dentro da nutrição. Falo aqui para quem está estudando ou para quem está se formando em nutrição, não tenha a mente fechada para nenhuma área. Testem de tudo e vejam qual que se encaixa melhor dentro da rotina de vocês. Bom, o vídeo tá ficando muito longo, então por enquanto é isso aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui.